As mulheres na Rússia são fáceis mesmo? Posso falar mal do Putin? Os russos falam inglês? Os russos gostam dos brasileiros? Eu não sei se é por estudo, se é por trabalho ou por turismo, mas parece que você está pensando em morar na Rússia. Eu morei lá por 4 anos e eu queria trazer alguns pontos que eu vejo que não são tão abordados assim. Aliás, se você gosta de Rússia, língua russa, cultura russa, eu te convido a clicar no botão de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. Quando você chega na Rússia, qual a primeira impressão que você tem? Vou te falar de experiência própria. Sendo brasileiro, a primeira coisa que você percebe é que é um lugar extremamente seguro. Vamos pegar a comparação. São Paulo, Moscou. Moscou também tem aí 20 milhões de pessoas. Tecnicamente, também tem as suas quebradas. Você pode pegar lá o metrô, você vai até a última estação, pegar talvez até mais uma vanzinha ali, um mini ônibus para ir um pouco mais distante. E, de certo modo, você está no subúrbio de Moscou. Eu já morei no subúrbio e eu nunca ouvi nada que a gente que dá para chamar de assalto ou de roubo. E muito organizado, especialmente nas capitais, né? Os serviços, o funcionamento do transporte, né? Lógico que em cidades pequenas, questão de limpeza e organização a gente pode debater por não serem tão eficientes assim, mas quando você chega, você sente que você chegou em um lugar, em um outro nível nesses quesitos. Os russos falam inglês. Se você na rua precisar perguntar para alguém uma informação, você certamente vai ver, né, alguma pessoa que parece um estudante ali talvez, uma pessoa mais jovem, e geralmente essas pessoas podem ter algum conhecimento de inglês para te ajudar, mas geralmente não é muito, tá? Na grande maioria das vezes, quando isso acontece, quando você acha alguém que sabe inglês, é uma pessoa que arranha, né? Sabe algumas palavras e tenta se virar. A estatística ali, né? Ali na Rússia é que 15% da população apenas fale, né, inglês. E se você for, né, tiver que ir em uma loja ou em algum órgão do governo para esclarecer, fazer algum documento, bem provável que você vai ter que usar, né, o tradutor. Outra coisa que ninguém fala, e eu quero que você preste atenção, especialmente se você, né, brasileiro, quer ir pra Rússia conhecer russas, tá? Os russos, eles amam sol e verão, de uma maneira que você talvez não entenda. De novembro até março, a gente pode falar, tecnicamente, que o inverno dura todo esse tempo, né? Por exemplo, eu não posso sair na rua com uma roupa dessa, com uma camisa dessa aqui, ou de bermuda, né? Esse período, tá? É um período longo, onde toda vez que você for sair, 2, 3 blusas, né? Calça térmica, sapato ali, é muita coisa, tá? Tem uma burocracia muito grande para você viver na Rússia no inverno. Ali no mês de abril, né? Começa a sair, a derreter já o gelo, você sai na rua nos meses ali de maio e junho, você percebe nitidamente que tem muito mais gente alegre, muito mais gente sorrindo, né? E especialmente você vê que as mulheres estão mais felizes nessa época, e até mesmo se você, caso você queira conhecer uma russa para casar, para namorar, né? Essa época é melhor, tá? Porque é um momento mais propício de você abordar alguém para você conversar, entendeu? Aqui no Facebook ou no Instagram no Brasil hoje em dia, a gente sabe que é muito comum hoje em dia a gente ver aquelas postagens, né, falando da nostalgia, por exemplo, dos anos 2000, anos 90, né? Na Rússia tem uma trend que não acaba, que é trend sobre o verão, né? Tipo, é muito normal você ver um russo lá, uma postagem que fala que, olha, faltam 100 dias pro verão, né? A vida das pessoas na Rússia orbita em volta do verão. Uma outra coisa interessante sobre os russos é que eles são verdadeiros apreciadores de artes, tá? Em Moscou, né, o hábito de visitar museus, galerias, exposições de arte, né, é muito, muito grande, tá? O interesse à arte na Rússia é uma coisa muito notável, né? Eu não tinha hábito de visitar galeria, mas depois de morar lá por um tempo e conviver com pessoas que tinham esse hábito, você aprende a apreciar esse tipo de coisa, né? Os russos gostam dos brasileiros. Se você der uma analisada, a Rússia e o Brasil têm muitos problemas em comum. Nós temos governos em que a gente não confia, nós temos uma economia que não é lá aquelas coisas, né? Apesar de nós termos problemas similares aos deles, é interessante como que o brasileiro ele tem uma atitude mais positiva, né? O brasileiro, em geral, ele vai se comportar com uma visão mais positiva, mais alegre sobre as coisas. Enquanto que o russo ele vai ter uma visão mais neutra, mais fria, né? A convivência nossa para um russo é muito curiosa nesse sentido. Eu digo isso de experiência, trabalhando com muitos russos e morando com russos por muito tempo. Essa naturalidade nossa, né, no dia a dia lá, entre eles, faz com que a gente ganhe muito respeito entre os russos, tá? Posso falar mal do Putin? Olha,
Tecnicamente, na lei, né, não tem nada escrito falando que se você disser alguma coisa, né, negativa, criticando, descreditando o governo, ou especificamente o presidente, né, não tem nenhuma lei falando que você vá assumir ou ter punições por isso. Mas a gente sabe, a gente vê notícias, né, de que aparentemente na prática não é isso que acontece, especialmente se isso for dito, né, ou escrito através de redes sociais ou pelo celular, né? Não recomendo você fazer isso, não. As mulheres na Rússia são fáceis mesmo? Sim. Se você é brasileiro, né, você tem mais facilidade em construir um diálogo com uma Rússia. Porque no momento que você se apresenta como brasileiro, vai ser muito mais da parte da russa, dessa mulher, a curiosidade de saber mais sobre você, né? Então, você tem mais facilidade para manter ali uma conversa, um diálogo, tá? Não estou falando que todas as russas vão estar interessadas em falar com você, mas a proporção, a chance de você se comunicar muito bem ali é alta, tá? Entretanto, uma coisa é você iniciar o contato, outra coisa é a maneira como você conduz isso. Culturalmente, né, a gente fala que as mulheres russas, para você conquistar, a gente fala que tem mais etapas. Todas as vezes que eu fui um pouco ali afobado, né, o negócio desandou e não virou em nada, tá? Então, se você, né, tiver a fim de achar sua esposa ou noiva por lá, é uma boa ideia, mas vai com calma, tá? Agora, ó, não perde, tá? Sabia que em Paraty tem um grupo de imigrantes eslavos morando aí já por um certo tempo? Clica lá para conhecer a história da Alena, né, a guia, né, ou então do Kolya e da Lúcia, lá de Paraty. Muito legal, não perca de ver esse vídeo.